Continuando então, eu acredito que vocês vão se perguntar assim, né? Ai, mas tem que copiar tudo isso no caderno? Pessoal, é sempre o que eu digo. Se você quer ter uma ajuda para facilitar a sua vida na hora do estudo, muitos dizem, e eu também falo, esses roteiros estão aí para ajudá-los. Então, quer copiar? Ótimo. Não quer? Ah, não precisa. Então, deixa aí arquivado e você vai ouvindo quando tiver necessidade. Então, vamos lá. Agora nós vamos pegar especificamente as fases, começando pela primeira, que é a prófase. Então, quando nós analisamos esta imagem, lembrem, gente, meus desenhos, tá? Mas vamos que dá para entender. Na prófase, nós vamos analisar algumas características. Primeiramente, os centríolos. Então, os centríolos, eles estão duplicados. Por que os centríolos estão duplicados? Porque eles passaram por intérfase. Os cromossomos, que estão aí, ó, duas cores eu pus proposital. Os cromossomos, eles estão duplicados. Por que eles estão duplicados? Igualmente os centríolos passaram por intérfase, tá? E vocês vejam que entre os centríolos nós temos as fibras do fuso mitótico. Elas estão em formação, porque nós vamos ver depois que os cromossomos estarão posicionados nestas fibras, certo? Nós também vamos analisar que está tendo a desintegração da carioteca. Então, o que é a desintegração da carioteca? É o desaparecimento desta membrana nuclear, porque o núcleo vai ter que desaparecer. O cromossomo ele vai ficar tão condensado que ele vai tomar todo o espaço da célula. Então, ele não mais conseguirá ficar dentro do núcleo. Então, olha, desintegração da carioteca para o desaparecimento do núcleo, tá? Então, eu vou acrescentar aqui o desaparecimento do núcleo, tá? Por enquanto, ele vai ficar aí fora. Aí, falei da formação, falei da desintegração da carioteca e os centríolos duplicados. Outro ponto importante, desaparecimento dos nucléolos. Lembra que os nucléolos são massas ricas em proteínas, na qual eles agem na formação dos ribossomos. Então, também os nucléolos estão relacionados com o processo de transcrição, né? Então, se o nucleolo vai sumir, né, significa que também a transcrição vai interromper, tá? Mas tudo isso que está desaparecendo vai reaparecer na última fase. A metáfase é a segunda fase da mitose. Então, olha a diferença. Enquanto aqui os cromossomos, eles se encontravam condensados, né, em formato de fios, né, parecendo um novelo de lã. Quando a gente vem para a metáfase, olha só que interessante. Na metáfase, nós vamos analisar que os cromossomos estão altamente condensados, o maior grau de espiralação, tá? Porque eles estão com os seus centríolos, lembra, né? Os seus centríolos, eles estão centrômero, né? O centrômero. Então, cada cromossomo vem constituído por cromátides unidas por um centrômero, que é o centro, tá? Do cromossomo. Aqui é o centrômero. Centríolo não é outra coisa. Vamos lá. Aí, eles estão posicionados e alinhados. Olha só as fibras passando bem no meio deles. Depois vocês vão assistir os vídeos, vai falar do cinetocoro, tá? Então vocês vão ver que passa bem no meio. Então, cromossomos presos às fibras do fuso mitótico através do seu centrômero. Cromossomos altamente condensados e isso é fundamental. Alinhamento dos cromossomos numa região equatorial da célula. O que é essa região equatorial? É o centro da célula. Essa região equatorial também chamada de placa metafásica. Então, veja,
todos os cromossomos alinhadinhos, bonitinhos. Eles podem estar tanto na vertical quanto na horizontal. Na apostila está na horizontal, mas isso não interfere. Então, nós vamos guardar o alinhamento. Eu até fiz aqui uma linha imaginária. Esta linha não existe. É só para vocês entenderem este alinhamento dos cromossomos que ocorre na metáfase. Anáfase, terceira fase da mitose. Olha só a diferença de tudo que nós vimos até agora. Vimos lá os cromossomos todos enrolados, vimos os cromossomos alinhados e agora estamos vendo os cromossomos separados. Então, o que nós estamos analisando? As fibras que estão aqui, ó, presas ainda no centrômero, elas estão sofrendo um processo de encurtamento. Então, as fibras do fuso sofrendo encurtamento a fim de que os cromossomos sofram migração e ou separação. Migração ou separação das cromátides irmãs para polos opostos da célula. Aqui você tem, então, um centríolo, aqui você tem outro centríolo, na qual as fibras estão presas.